WhatsApp tava bombando umas mensagens. Tô esperando, você não vai falar. Eu falei, o quê? O que que tá acontecendo? Aí o Trump capturou o Maduro. Eu falei, nossa. Para tu ver. E, Rock, cara, assim, isso aconteceu tem uns 4 dias, que foi sábado, né? E, cara, pra começar, a gente vai ter, você espera alguns impactos, assim, qual é o impacto internacional desse movimento do Trump na tua análise? Daqui a pouco a gente fala de alguma possível motivação do Trump, mas o que acontece agora, cara? Globalmente falando, Igor, tem muita gente dizendo, né, tá rolando uma reflexão que diz o seguinte, isso abre um precedente para a Rússia e para a China irem atrás dos seus objetivos nas suas áreas de influência, na sua região. Não tem sentido nenhum. Nada a ver. A China quer Taiwan e ela trata o assunto de Taiwan como uma questão de política doméstica. Então, outro país fazer uma intervenção internacional fora da sua fronteira sequer está dentro do quadrado da caixinha de como a China classifica o assunto. Número 1. Número 2, a China está buscando esse objetivo há décadas. E esse não é um objetivo qualquer. Esse é o objetivo mais importante para a China de política externa, de geopolítica, de estratégia militar, político, tudo, absolutamente tudo. Tudo que a China faz no mundo em relação com os outros países está ligado com reunificar Taiwan. O que eu quero dizer, ou em outras palavras, a China não está ou não vai lidar com esse assunto dependendo do que os Estados Unidos faz com a Venezuela ou faz no Iraque. A China vai fazer o que ela tem que fazer e o que ela acha que ela tem que fazer quando ela tiver poder. Então não tem nada a ver com direito internacional. Não, abriu o precedente para a China fazer. Não. A China vai fazer isso quando ela tiver poder, quando ela estiver pronta. E o Xi Jinping diz que ela tem que estar pronta em 2027. Nós estamos em 26, falta um ano, e a China já começou o ano fazendo o maior exercício militar em Taiwan. Ou seja, não faz sentido nenhum dizer que isso abre um precedente, facilita para a China agir desse jeito. Não. A China vai agir quando ela estiver pronta, quando ela tiver poder, porque ela quer, porque ela precisa, porque é fundamental para a segurança nacional chinesa. Ponto final. Conforme o plano chinês. Isso, conforme a visão dela de mundo. Não, né? O plano eu quero dizer com a janela de tempo, com os recursos necessários, ele já tem isso planejado, foi o que você acabou de dizer. Isso, o Xi Jinping já deu uma ordem, ele falou assim, olha, exército chinês, vocês têm que estar pronto para tomar ou reunificar ou unificar, na linguagem que eles quiserem, Taiwan a partir de 2027. Só falta um ano. E assim, para ele falar isso, que tem que ser até 27, são 30 anos de preparação. Não é que ele falou isso há 30 anos atrás, mas são 30 anos que a China tem esse objetivo central. E desde que ele, Xi Jinping, por um acaso, chegou no poder, esse é o grande legado que ele quer deixar para a China. Portanto, não tem nada que aconteça, que alguém faça, que vai mudar o mindset, o objetivo, o trilho que a China está seguindo. Então, não faz sentido nenhum dizer isso. E a Rússia, é ainda mais evidente que ela não precisa de uma ação dos Estados Unidos para justificar suas ações. Porque ela entrou na Ucrânia e anexou a Crimeia em 2014. E depois invadiu a Ucrânia totalmente em 2022. Ela já está fazendo isso muito antes do que China. E fazendo de maneiras assim muito mais severas para a ordem internacional, muito mais graves para o tal do direito internacional, que está todo mundo em pânico só falando disso, e depois nós vamos com certeza falar desse assunto, porque as pessoas precisam ter um choque de realidade sobre isso, né? A Rússia já está fazendo isso, e esse ano inteiro, 25, ela passou aumentando e acentuando o nível da sua guerra híbrida contra a Europa, contra outros países da OTAN, invadindo espaço aéreo, fechando aeroporto, fazendo operações clandestinas, botando fogo, explodindo fábrica de arma, fazendo um monte de coisa, sem Estados Unidos ter feito nenhuma ação que desse precedente ou justificativa. Então, essa análise, ela parte de uma premissa
de que o mundo está rodando dentro de uma lógica que não está, que é a tal da lógica do respeito à ordem internacional baseada no direito internacional. Mas foi uma ilusão que segurou a gente bastante tempo. Nos segura ainda, de certa forma, né? Eu acho que a gente tem que analisar isso do ponto de vista histórico. Tá. O direito internacional, ele fica mais fortalecido. Em primeiro lugar, o direito internacional, ele é muito frágil. Por que ele é frágil? Porque ele é voluntário. Tá. O que é voluntário? Eu combino com você e você concorda. Você consentiu em que nós vamos seguir a mesma regra. E não tem ninguém que nos faça cumprir aquilo que foi, de Isso. certa forma, combinado. Isso. É mais ou menos assim. Você vai lá e faz um negócio errado, e aí aparece a polícia, o judiciário, te abrem uma investigação contra você, vão te prender e te perguntam: e aí, Igor, você quer pagar a multa? Você quer ser preso? E aí, o que você vai responder? Eu não. Claro que não. E ninguém vai falar não, me prende. Então, o direito internacional, ele já parte dessa premissa, que é uma premissa totalmente falha. Depois ele parte de várias outras premissas complicadas que são muito distantes do conceito que a gente tem no direito doméstico. A primeira delas é que você tem um documento fundacional no direito doméstico que se chama Constituição. E não existe Constituição do mundo. Existe um monte de retalho de pequenos acordos que estão escritos num papel, que esse papel tem valor quase que nenhum. Por que é valor quase que nenhum? Imagina o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aí você decide sair do tratado. Igor não quer mais participar. Eu mudei de ideia, eu quero construir a bomba porque eu preciso sobreviver. E aí você rasga o tratado. O que acontece com você? Nada. Ah, não, mas e as sanções? Que sanções? Sanções de quem? Do governo do mundo? Do judiciário do mundo? Do STF mundial? Tipo, não tem essas sanções. Quem que vai impor as sanções? Os seus pares, só que pautados por uma lógica e uma ótica política e não jurídica. Qual é a diferença disso? E muitas vezes pragmática, porque assim, talvez ao rasgar o tratado aqui, a sanção que você me dá. Sim. A sanção que você me daria vai te atrapalhar. E aí tu não quer me atrapalhar. Mas isso também. é política. É política. Entendeu? É tudo político. E aí tem uma coisa que as pessoas também não. Ou não caíram na real, ou não querem cair na real, ou estão na utopia, no sonho. Elas não sabem fazer. Tem uma distinção que a gente precisa fazer sobre essa conversa. Como a gente gostaria que o mundo fosse e como o mundo é. E aí a gente pode debater quais são os empecilhos para o mundo ser daquele jeito que a gente gostaria e por que ele é do jeito que é. Mas o fato é, o Conselho de Segurança, que é o único órgão, o maior órgão, mais importante que cuida de toda essa história, que as suas decisões têm poder vinculante, ou seja, poder vinculante é binding, né? Um poder, a decisão do Conselho, ela é lei. Ela não é, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU, ela toma uma decisão, é sugestiva. Nós votamos aqui a favor do fim dos acidentes de trânsito no mundo. A Assembleia Geral está dizendo que ela gostaria que os acidentes de trânsito no mundo acabassem. Teve algo parecido, uma decisão da ONU também em relação ao Lula quando ele estava preso. Não teve? Isso. E ele continuou preso. Isso é sugestivo, é uma narrativa, é o ápice da política. Isso daí é política. Ela é feita de uma forma política, essa decisão, e ela tem um valor político. Ou seja, retórica, falação, nenhum poder de lei. Aí o Conselho de Segurança, quando ele toma uma decisão, ele supostamente tem poder de lei. Tá. Porque ele é vinculante. Decidiu, tem que ser vinculado. É binding, tem que ser feito. Tá bom. Só que aí vamos analisar o que é o Conselho de Segurança e como ele está constituído. Ele é um órgão político. Ele não é um órgão jurídico. Qual é a diferença disso? Quando eu sou um político, eu tomo decisões com a ótica, com a lente, com as premissas políticas. Quais são as premissas políticas? Valores, negociação, amizade, aliança, trocas, interesses.
Como que o judiciário e o sistema de leis deve funcionar? Não dá para você ter um juiz que ele vai te julgar de acordo com a amizade, de acordo com interesses dele. O que você espera de um sistema jurídico que seja justo e funcione? Que ele te julgue no espírito e na letra da lei. Essa não é a grande discussão do Brasil hoje? A discussão do Brasil é essa. O STF, o Judiciário Brasileiro, está politizado. Ou seja, ele está tomando decisões baseadas em uma lente, uma ótica política, e não numa ótica jurídica. Mesmo assim, o juiz, ele nunca vai conseguir ser totalmente imparcial, extirpar a política totalmente dele, mas ele tem um código de regras e tal, e condutas. Agora, você imagina que ele tem uma carreira como um juiz. Ele é doutrinado, ele é ensinado, ele aprende, eu sou um juiz, eu tenho a lei, eu tenho a Constituição aqui para me embasar. Aí tenta transferir esse sistema que foi construído para o Conselho de Segurança, que são um monte de países. Não é um juiz. É um país sentado com outros, e aí eles vão tomar uma decisão. E aí você, como país, tem um poder de veto, que vira e fala assim, tomou uma decisão contra mim, vetei, não aceito. Cara, que raios de judiciário é esse? Não é um judiciário. Isso é um ambiente assim, mais político que a gente pode imaginar. Ambiente altamente político. Eu vou votar numa decisão de uma coisa de acordo com o meu interesse, com os meus aliados. Vamos fazer uma votação condenando o Hamas. A China e a Rússia vão votar contra o Hamas. Vamos fazer uma votação condenando Israel. Os Estados Unidos, e às vezes o Reino Unido ou a França, podem vetar a votação contra Israel. Isso é um órgão político. Então, não existe nada que sustente essa noção dessa ideia utópica que está todo mundo sonhando que a gente tem que caminhar. Como é que esse órgão político pode funcionar um pouco melhor ou um pouco pior? Imagina se a gente está se dando muito bem. Nós estamos numa fase assim fantástica, cara. Estamos bem, não estamos brigando por nada. Você está ganhando seu dinheiro aqui, eu estou ganhando o meu aqui. A gente não tem nenhum assunto polêmico que está nos incomodando. Aí a gente vira e fala assim, tem um cara lá que fez um negócio um pouco exagerado. Aí tá todo mundo bem entre si. Aí o negócio funciona um pouco. Porque os interesses não estão se sobressaindo. Na história do mundo, quando você tem um ambiente geopolítico dividido, tenso, instável, o direito internacional ele é o primeiro a ser abalado. Porque as decisões do direito internacional elas precisam de um alinhamento coletivo de todo mundo voluntário. Essa palavra é muito importante. Voluntário, de estar todo mundo na mesma página e querer andar junto. Agora, se o mundo está brigando, se matando, completamente caótico, é óbvio que esse alinhamento não vai existir. Durante a Guerra Fria, o Conselho de Segurança da ONU, uma boa parte não funcionou. Porque o mundo estava totalmente dividido. Então, qualquer coisa que ia para o Conselho de Segurança, ou a União Soviética vetava, ou os Estados Unidos vetava. A China se abstivia, entendeu? Então, e assim a coisa ia. Aí, nós tivemos um período na história de extrema calmaria, que é o fim da Guerra Fria, até o começo do século XXI. Então, você não tinha mais uma disputa entre duas superpotências, uma única superpotência sobrou, estabelecida, controlada, tranquila, venci, não preciso mais ser assertivo, mostrar minha força, já venci, tá tudo bem, não tem nenhum rival grande, a China ainda é pequena, tá pobre, não cresceu, a União Soviética acabou de colapsar, precisa se reentender, a Europa tá ali, tipo, se reunificando, se reorganizando, e aí o mundo tava na paz. Aí veio um cara, saiu muito da curva, Saddam Hussein, foi lá, atacou o Kuwait. Aí você tem uma demonstração clara de unidade coletiva internacional multilateral. E o Conselho de Segurança da ONU vira e fala assim, o cara invadiu outro país, a gente autoriza uma intervenção liderada pelos Estados Unidos e todo mundo veio junto. Aí foram lá, tiraram o Saddam Hussein do Kuwait. Tudo bem, aí funcionou. Aí, isso foi no começo dos anos 90. Aí a gente vira pro século XXI, 2001, e vem 11 de setembro. Aí no primeiro episódio do 11 de setembro,
é o ataque da Al-Qaeda, né, aos Estados Unidos. Aí a comunidade internacional também olha e fala assim, cara, isso é muito fora da curva. Tava todo mundo na paz. O Putin liga pro Bush e fala, meus pêsames, estamos com vocês, aprovem, tá aprovado, pode intervir, pode invadir o Afeganistão. E todo mundo vai junto. Aí os Estados Unidos já começa a ficar paranoico, né? Fala assim, bom, mas olha o que os caras fizeram com a gente, da onde? Quem que fez isso? Pô, não é nem o Afeganistão, é uns caras da Arábia Saudita, um grupo de doidos se juntaram, radicais, foram lá, se juntaram com outro grupo local, dominaram o Afeganistão e lançaram um ataque de dentro do Afeganistão. O direito internacional já nem consegue compreender e classificar esse tipo de ação. Porque também tem um outro problema. Na Constituição, quando a Constituição ela fica atrasada, você vai lá e faz uma emenda constitucional. E a sociedade debate, elege pessoas e fala, gente, desculpa, tem inteligência artificial, precisamos de uma regulação para isso. Gente, desculpa, tem aquele outro problema que a gente não tinha. No internacional não tem isso. Então não tem emenda. Não tem se atualizar. Não tem, vamos sentar e vamos fazer a emenda constitucional do mundo, porque agora existiu um novo fenômeno chamado organizações fundamentalistas islâmicas terroristas, internacionais, globais, que vão lá e dominam outros países e usam aqueles países de base para fazer um ataque contra alguém. Aí aquilo não está classificado no direito internacional. Não tem aquela classificação. Tanto que os Estados Unidos vai lá e usa um argumento jurídico dizendo o seguinte, olha, isso daqui não é um Estado, esses caras não são um Estado, eles não são combatentes e nem civis, eles são combatentes não legais. E, tipo, eles são uma outra categoria de coisa que nunca existiu. E esse é o argumento jurídico que os Estados Unidos traz para a história. E não tem precedente, não tem uma coisa igual àquela. Bom, e aí os Estados Unidos paranoico, né? E aí eu já sei, as pessoas, não, os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa do petróleo e tal. E nós vamos falar disso porque é óbvio que a história da Venezuela suscita essa discussão. Mas vamos deixar de lado um pouco a ideia do petróleo. Tá bom. Vamos só, né, seguir no raciocínio. Tá? Os Estados Unidos está paranoico e fala assim, os caras fizeram um ataque contra a gente precisa se preocupar com outros países que podem estar fazendo isso. E uma série de outras coisas. Nunca é um único fator na geopolítica ou na política internacional. Ninguém faz uma coisa por uma única coisa. É um conjunto de coisas. O Bush filho tinha uma paranoia com o pai. Tá na lista. Tinha a questão do petróleo? Tá na lista. Tinha a questão trazer democracia para o Oriente Médio? Tá na lista. Tinha a questão do medo do Saddam Hussein, tá construindo armas de destruição em massa, que depois foi desprovado claramente que não existia. Mas o Saddam Hussein já tinha usado armas químicas contra o seu próprio povo. Então, a paranoia toma conta dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos falam assim, eu quero ir lá e derrubar ele. E aí o Conselho de Segurança vira e fala assim, não, peraí. Agora já não quero que você faça isso. E não é quero baseado no argumento legal. Quero porque é política. Não quero. Aí você tá indo longe demais, tô achando que você tá ficando muito poderoso, tô achando que você tá se metendo em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí o negócio já começa a travar. Só que daí de 2003 em diante, o mundo só ladeira abaixo. Passa mais 10 anos depois, a gente tá a geopolítica, ela tá em erupção, assim, ela tá voltando na sua potência máxima. Tanto que 10 anos depois é 2013. A Rússia já invade e anexa a Crimeia em 14. Ou seja, a gente já tá com a geopolítica de volta fervendo. E aí não tem unidade. Até lá, você tinha o Conselho de Segurança, por exemplo, quando o Lula e o Erdogan encontraram com o Ahmadinejad do Irã e abraçaram e falaram, assinamos um acordo. O Conselho de Segurança olha e fala assim, não, mas peraí, quem é você, Turquia, Brasil, resolvendo uma coisa, um assunto nosso aqui? O Conselho de Segurança ainda responde com unidade e vira e sanciona o Irã. Mas essa foi o último capítulo da funcionalidade política daquele órgão. Dali para frente, a animosidade, a competição tá tão acirrada que ninguém, não é porque eu concordo ou não, eu só de birra ou só de virar e falar assim, eu não posso dar um espaço para os Estados Unidos ou para a Rússia ou para a China ou para o outro avançar um pouquinho. Eu vou bloquear qualquer ação. Isso não é justiça, isso não é judiciário. Isso é política pura.
Então, não dá para a gente imaginar que as bases do direito internacional elas estão colocadas. Aí eu estou falando isso, né? As pessoas, o Rock não acredita no direito internacional. Não é sobre isso. Eu estou fazendo uma descrição da realidade. A gente pode ter uma conversa. O mundo seria melhor com o direito internacional? Com certeza. É óbvio que é com certeza. Eu prefiro viver num lugar com regras e leis do que um lugar na lei do mais forte. Que, aliás, essa é a concepção básica da democracia. A ditadura não, é a lei do mais forte. A regra e a lei ela pode ser curvada para os interesses daquela turma que está no poder. Ou seja, essa discussão sobre como o mundo seria melhor é diferente de como o mundo é. Sim, total.